Você já se perguntou se é possível ser feliz, mesmo quando tudo dá errado? Quando a vida pesa e nada sai como você esperava? Existe uma felicidade que não depende de vitórias externas, nem de conquistas materiais. É uma paz estável, mais profunda, que permanece até nos dias mais difíceis. E isso não é acaso, nem sorte. É sabedoria antiga, o estoicismo aplicado à vida real. Ele mostra que felicidade não vem de esperar um amanhã perfeito, mas de ter coragem para viver o presente como ele é. Hoje eu vou compartilhar 10 lições estoicas que podem transformar sua forma de pensar e provar que é possível ser feliz em qualquer cenário, até naqueles que antes roubavam sua paz. Se você quer alterar seu destino, precisa mudar a forma de enxergar a vida. Porque a partir do momento em que você desperta para esse novo olhar, nunca mais aceita viver em cansaço permanente. Então, faça desse vídeo uma escolha ativa. Escreva nos comentários: hoje eu escolho ser feliz. Esse simples gesto já é o primeiro passo para acordar a sua força interior. E antes de começarmos, só te peço 2 coisas. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem pode chegar a quem também precisa ouvir que a felicidade está mais perto do que imagina. Agora, vamos para a primeira lição. Lição 1. Comece a ser feliz agora. Ser feliz em qualquer situação não depende do que você vive, mas de como você se vê. É possível estar cercado de problemas e ainda assim preservar a paz. E também é possível ter tudo o que sempre quis e ainda se sentir vazio. A diferença não está no mundo, está na forma como você decide olhar para ele. Muitas pessoas passam a vida esperando o cenário perfeito. Dizem: vou ser feliz quando encontrar a pessoa certa. Vou ser feliz quando tiver estabilidade financeira. Vou ser feliz quando tudo finalmente der certo. Mas esse quando nunca chega, porque a felicidade não se encontra em um futuro distante. Ela só existe em um lugar, no agora. Marco Aurélio escreveu: não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino está à sua espera. Enquanto viver, enquanto for possível, torne-se bom. Ele nos lembra que o verdadeiro erro não está nos obstáculos da vida, mas na ilusão de que sempre teremos mais tempo, de que a felicidade pode ser adiada. Séculos depois, Eckhart Tolle trouxe a mesma verdade para o nosso tempo. O momento presente é tudo o que você jamais terá. Ignorar o presente é desperdiçar a própria vida. É como tentar respirar amanhã ou recuperar o ar de ontem. Só este instante é real. Só aqui a felicidade pode ser vivida. Pense nisso. Quantas vezes você esteve em uma conversa, mas sua mente estava distante e precisou pedir para alguém repetir o que disse? Quantos abraços você deu no automático, sem sentir de verdade? E agora vá mais fundo. Quantos relacionamentos não acabaram justamente porque alguém deixou o melhor para amanhã, acreditando que teria todo o tempo do mundo? Quantas oportunidades morreram no silêncio porque uma decisão foi adiada, esperando um momento perfeito que nunca veio? Quantos dias se perderam em branco porque você estava ocupado demais planejando viver em vez de simplesmente viver? Enquanto você adia, os dias passam, a vida passa, a felicidade passa. O presente não é uma técnica, é um ato de amor e respeito com você mesmo. É dizer: eu estou aqui e eu não vou mais fugir. Ontem já passou, o amanhã não está garantido. Só esta respiração é real, só esse silêncio é eterno. Escreva nos comentários: hoje eu escolho viver o agora. Porque quando você aprende a habitar este instante, descobre que aqui já existe paz, já existe guia, já existe luz. Lição 2. Nada permanece para sempre. Uma das maiores ilusões da mente é acreditar que a dor será eterna. Quando uma separação acontece, quando um projeto desmorona, quando alguém que amamos se vai, o coração acredita que aquele peso nunca mais vai sair. Parece que a ferida será sempre aberta,
que a escuridão não terá fim. Mas tudo o que aparece na vida é impermanente. Emoções, alegrias, tristezas, até os dias mais escuros. Heráclito já dizia: nada é permanente exceto a mudança. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei da vida. O sofrimento nasce quando tentamos congelar aquilo que, por natureza, precisa fluir. Pense na sua dor atual como uma nuvem no céu. De perto, ela parece enorme, pesada, interminável. Mas e se você apenas observa sem tentar agarrar, percebe que ela está em movimento, mais cedo ou mais tarde, se desfaz. Assim como a noite cede lugar ao dia, assim como a tempestade abre espaço para o sol, tudo em você também passa. E aqui existe um ponto importante. A impermanência não vale apenas para a dor, mas também para o que é belo. O abraço que você recebe hoje não se repetirá do mesmo jeito amanhã. O sorriso que aqueceu seu coração dura apenas alguns instantes. Até mesmo os momentos mais felizes desaparecem, e é justamente isso que os torna preciosos. Se você resiste à mudança, sofre duas vezes. Primeiro porque perde, depois porque se recusa a aceitar que perdeu. Mas se você abraça a impermanência, encontra uma nova forma de viver. Entende que a dor é temporária, mas também percebe que a alegria não deve ser adiada, que o tempo não volta e que cada momento precisa ser vivido como único. Quando sentir o peso da vida, lembre-se, o que dói hoje amanhã pode ser apenas lembrança, e o que alegra hoje amanhã pode ser saudade. Nada é fixo, nada é garantido, por isso repita como um mantra: isso também passará. Esse é o lembrete que liberta. A dor é temporária, mas a sua força é permanente. A beleza é passageira, mas a gratidão que você cultiva por ela pode durar para sempre. Lição 3. Quem se apega, sofre. Você não sofre porque algo terminou. Você sofre porque acredita que aquilo deveria durar para sempre. Mas o apego não é amor. O amor nasce da liberdade. O apego nasce do medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não saber viver sem aquela pessoa ou sem aquele cenário que você acreditava precisar para ser feliz. Epicteto ensinava: não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Essa frase nos revela um veneno silencioso: a obsessão por controle. Quanto mais você insiste que a vida siga o roteiro da sua cabeça, mais frágil você se torna. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força coloca, mais rápido ela escapa. E é nesse ponto que Khalil Gibran completa com poesia: se você ama alguém, deixe-o livre. Se voltar é seu, se não, nunca foi. Amar com desapego não é frieza, é coragem. É confiar que aquilo que é verdadeiro não precisa ser acorrentado, porque o que é real não depende da sua prisão, mas da liberdade de escolher permanecer. Mas o apego não se manifesta apenas em pessoas, ele aparece também nos sentimentos que você insiste em carregar, o rancor que você repete todos os dias como um mantra, a mágoa que virou parte da sua identidade, a lembrança amarga que você usa como justificativa para não seguir em frente. Enquanto você se prender a isso, é como se carregasse uma mochila cheia de pedras. Você até consegue caminhar, mas sempre cansado, sempre pesado. Pense com sinceridade: o que você está segurando por medo de perder? Um relacionamento que já não tem vida? Um ideal de quem você acreditou que deveria ser? Ou aquele ressentimento antigo que você abraça como se fosse parte de quem você é? O apego sufoca, ele transforma amor em cobrança, memória em prisão, cuidado em dependência. O desapego, por outro lado, não é indiferença, é maturidade. É parar de viver em guerra com a vida e finalmente permitir que o presente seja mais leve do que o passado. Deixe nos comentários: eu escolho soltar. Esse pequeno gesto é o início de um efeito dominó. Sua mente desperta, sua energia muda e pouco a pouco o mundo começa a abrir caminhos. Lição 4.
Sua mente cria sua paz. Vivemos em um mundo que nos empurra para fora o tempo todo. Mais sucesso, mais aplausos, mais conquistas. É como se a felicidade estivesse sempre escondida em algum lugar distante. Mas a verdade é simples. Se você não encontra paz dentro de si, não vai encontrá-la em nenhum lugar lá fora. Quantas vezes você disse, eu só vou ficar em paz quando minha casa estiver em silêncio. Eu só vou ficar bem quando resolver todos os meus problemas financeiros. Eu só vou relaxar quando tiver férias, quando todos me entenderem, quando tudo estiver em ordem. E o que acontece? Esse momento nunca chega. Ou quando chega, dura pouco, porque se sua paz depende de circunstâncias externas, ela será sempre instável, sempre frágil. Marco Aurélio escreveu, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, não é o ambiente que define sua serenidade, é a forma como você governa sua mente. E Gandhi reforçou, a verdadeira paz não é a ausência de conflitos, é a capacidade de lidar com eles. Não espere que a vida se organize para depois respirar. A vida nunca será completamente silenciosa, mas você pode aprender a ser o silêncio dentro do barulho. Pense em quantas vezes você perdeu a calma por causa de algo pequeno, o trânsito, uma crítica, uma conta inesperada, e deixou que isso estragasse o seu dia inteiro. Ou quantas vezes você permitiu que uma pessoa nervosa roubasse a sua tranquilidade, como se tivesse poder sobre o seu estado de espírito. É nesse ponto que fica claro, quando sua paz depende do mundo, qualquer detalhe tem força para destruí-la. Pense no oceano. A superfície pode estar em fúria, mas nas profundezas existe calma. O oceano não perde sua essência por causa das ondas. E você também não precisa perder a sua. Quando aprende a se ancorar no silêncio interior, descobre algo que ninguém pode tirar. Sua paz se torna um território inviolável. E é justamente aí que nasce a liberdade de ser feliz em qualquer situação. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de habitá-lo. Lição 5. A chave da sua vida está na sua mente. Os estoicos nunca prometeram que você teria controle sobre o mundo, mas revelaram algo ainda mais poderoso. Você pode controlar a si mesmo. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E você não escolhe a primeira emoção que surge, o medo, a raiva, a tristeza, mas pode escolher o que faz com ela. Alimentar ou deixar passar, repetir ou transformar. Quantas vezes sua mente já inventou sofrimentos que nunca aconteceram? Quantas noites você perdeu preso em pensamentos repetitivos que só existiam na sua cabeça? Quando você não governa sua mente, se torna escravo dela. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta, e nessa resposta está a nossa liberdade. Esse espaço é o seu maior tesouro, mas, para acessá-lo, você precisa de presença e disciplina. Sua mente é como um jardim. Se você a abandona, ervas daninhas crescem sem pedir licença, mas se a cultiva com consciência, florescem novas formas de viver, pensamentos que alimentam força e não medo, coragem e não dúvida. E quando a dúvida ou o medo aparecerem, porque eles sempre aparecem, lembre-se, você não é os seus pensamentos, você é o guardião do portão, aquele que decide quais ideias entram e quais devem sair. Lição 6. No fundo, todos nós só queremos uma coisa: ser felizes. Por trás de cada ação humana, mesmo dos erros mais dolorosos, existe um impulso escondido. O desejo de aliviar a própria dor, o desejo de ser feliz. Até quem fere, até quem erra, no fundo está apenas tentando, de forma desajeitada, encontrar paz. Isso não justifica as atitudes erradas, mas abre espaço para a compaixão.
Sêneca dizia: errar é humano, persistir no erro é diabólico. Ele não falava apenas sobre corrigir falhas, mas sobre o fato de que todo erro nasce de uma alma em conflito, perdida em sua própria escuridão. Séculos depois, Dostoiévski escreveu: o homem é infeliz porque não sabe que é feliz. Essa é a grande cegueira da humanidade. Buscar lá fora o que já poderia existir aqui dentro. Pense nisso. Quantas feridas que você carrega não vieram de pessoas que estavam apenas tentando lidar com a própria dor? Um pai que errou na forma de educar, porque não sabia como lidar com seus próprios medos. Um amigo que se afastou, não porque você não tinha valor, mas porque estava lutando contra a própria insegurança. Alguém que te feriu com palavras, não porque você merecia, mas porque carregava dentro de si mágoas não resolvidas. Quando você enxerga a vida com esse olhar, algo muda. Antes de reagir com ódio, você lembra: assim como eu desejo ser feliz, todo ser também deseja. A compaixão não é fraqueza, é força, é a coragem de ver a alma por trás da máscara, é compreender sem se endurecer. E aqui está a beleza disso. Quando você aprende a olhar além da dor que o outro expressa, você não apenas liberta essa pessoa do julgamento, mas liberta a si mesmo do peso de carregar rancor. A compaixão abre espaço para que a sua alma respire, e a verdadeira felicidade nasce exatamente desse alívio, o de não viver prisioneiro do ódio. Comece a mudar seu olhar, e para marcar esse momento, deixe nos comentários: eu escolho olhar com compaixão. Esse é o gesto que liberta o seu coração do peso do rancor. Lição 7. Seja generoso. Você já percebeu como um gesto simples pode mudar o dia de alguém? Um sorriso que quebra o peso de uma manhã difícil, uma palavra de encorajamento que impede alguém de desistir, uma pequena ajuda inesperada que devolve a esperança. Às vezes, o que parece pouco para você é o que mantém outra pessoa de pé. Sêneca dizia: onde há um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Isso significa que todos os dias, em cada encontro, existe uma chance de iluminar um pouco o mundo. A questão é: você está atento a essas oportunidades ou passa por elas distraído? Ralph Waldo Emerson completava: não existe dever mais indispensável do que o dever de sermos gratos. A generosidade e a gratidão caminham juntas. Quando você oferece algo de valor a alguém, tempo, atenção, cuidado, você reacende dentro de si a lembrança do quanto já possui. Dar é também reconhecer que você tem. E aqui está o segredo: a generosidade não transforma apenas quem recebe, mas também quem oferece. Mesmo em dias difíceis, quando você escolhe ser generoso, algo muda dentro de você. O coração se expande, a mente encontra leveza e, de repente, você descobre que ainda é capaz de sorrir, apesar de tudo. A felicidade, então, deixa de ser uma recompensa distante e passa a ser um reflexo imediato do bem que você espalha. Pergunte a si mesmo: nos lugares por onde passa, você tem somado ou subtraído? Tem deixado leveza ou peso? Porque ninguém pode oferecer o que não cultiva. Se dentro de você só existe pressa, irritação e indiferença, é isso que se espalha. Mas se você cultiva consciência, presença e amor, é isso que o mundo recebe. A generosidade não é um ato grandioso. É uma escolha diária de não endurecer, de não se fechar, de não viver apenas para si. É a decisão de abrir espaço para que a vida que passa por você também se torne mais leve para os outros e, nesse processo, mais leve para você. Escreva nos comentários: hoje eu escolho espalhar bondade. Porque quando você espalha bondade, descobre um segredo. Mesmo em meio às dificuldades, a felicidade que você oferece sempre encontra o caminho de volta até você. Lição 8. Use a gratidão todos os dias. Marco Aurélio, em suas meditações, começava agradecendo:
Ele agradecia à mãe pela generosidade, aos mestres pelos exemplos de virtude, até as pessoas que o feriram, porque cada uma trouxe um aprendizado. Para ele, gratidão não era uma emoção passageira, era uma prática diária de clareza e humildade. Sêneca confirmava: nada é mais honroso do que a gratidão. E hoje a ciência comprova. Pesquisadores como Robert Emmons mostraram que a prática da gratidão reduz a ansiedade, fortalece o bem-estar e aumenta a felicidade duradoura. A gratidão é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ela se torna. No começo pode parecer pequeno, agradecer por um café quente, pelo sorriso de alguém na rua, pela cama que te acolhe no fim do dia, ou simplesmente pelo fato de estar respirando agora. Mas, à medida que você repete esse exercício, algo à sua mente se transforma. Você deixa de viver em escassez e começa a reconhecer a abundância que já existe no mundo. E é nesse ponto que a transformação acontece. Quem não cultiva gratidão sempre sente que falta algo, mesmo quando está cercado de coisas boas. Vive em busca do próximo passo, do próximo prêmio, do próximo momento. Essa pessoa pode conquistar muito, mas nunca se sente satisfeita, porque sempre olha para o que ainda não tem. É como alguém que coleciona vitórias, mas nunca celebra nenhuma delas, porque já está obcecado com a próxima. Esse é o vazio de quem vive sem gratidão. Nada basta, nada preenche. Já quem pratica gratidão aprende a saborear o que já tem. Descobre que a felicidade não depende apenas de grandes conquistas, mas também de pequenos instantes. O cheiro do café pela manhã, uma conversa verdadeira, um abraço inesperado, a força de levantar mesmo depois de um dia difícil. E, surpreendentemente, encontra felicidade até em situações adversas, porque descobre que sempre existe algo a ser celebrado, a saúde que ainda resta, a amizade verdadeira, a lição que nasce da perda, a simples chance de recomeçar. A gratidão muda a forma como você enxerga a vida. Ela faz você perceber que não existe vida perfeita, existe vida presente. Que não existe felicidade futura. Existe a alegria que floresce agora, no instante em que você escolhe reconhecer. E é aqui que a virada acontece. A felicidade deixa de ser um alvo distante e se torna um reflexo da sua percepção. Ela não nasce de esperar ter mais. Nasce de reconhecer o que já existe. E quanto mais você reconhece, mais forte se torna. Porque a gratidão é o terreno fértil onde floresce a alegria e é também o segredo que permite ser feliz em qualquer situação. Lição 9. Sua vida só muda quando você muda primeiro. Todos querem um mundo melhor, relações mais verdadeiras, uma vida mais justa. Mas poucos têm coragem de começar pela própria transformação. Marco Aurélio escreveu: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Essa frase é um espelho. Tudo o que você cultiva dentro de si transborda para fora. Se dentro existe desespero, irritação, impaciência, o mundo lá fora vai refletir exatamente isso. Mas se você constrói clareza, disciplina e serenidade, até os momentos difíceis se tornam mais leves, porque você deixou de lutar contra tudo o tempo inteiro. Tolstói, séculos depois, trouxe essa mesma verdade em outras palavras. Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. E aqui está o ponto. É fácil apontar os erros do mundo, reclamar do governo, do destino, da sorte, dos outros. Difícil mesmo é encarar o espelho e perceber que a transformação começa no lugar mais íntimo, na forma como você pensa, reage e escolhe. Quantas vezes você já se pegou culpando o ambiente de trabalho, o parceiro, a família, acreditando que só seria feliz se eles mudassem?
Mas mesmo quando as circunstâncias mudam, a insatisfação volta, porque o problema não estava apenas lá fora, estava na forma como você escolheu viver por dentro. Quando você cura uma ferida em si, cura também uma parte do mundo. Quando escolhe o silêncio em vez do grito, espalha calma ao redor. Quando decide viver em verdade, inspira outros a fazer o mesmo. Esse é o poder invisível da mudança pessoal. Ela se expande como ondas em um lago, alcançando lugares que você nem imagina. Pergunte-se, o que você tem esperado mudar lá fora, mas que deveria começar em você? Porque cada escolha, por menor que pareça, ecoa, e esse eco se transforma em direção, em destino, em legado. Muitas vezes, não é o mundo que precisa se reorganizar, mas a sua postura diante dele. É levantar 10 minutos mais cedo e mudar o ritmo do seu dia. É escolher ouvir em vez de reagir com raiva. É dar um passo de coragem quando tudo em você pede para adiar. Esses gestos são como pedras lançadas na água. Criam ondas que se expandem muito além do instante em que começam. Escolha começar a mudança em você. Esse é o compromisso que quebra o ciclo da espera, que interrompe a cobrança de que tudo ao redor precisa ser diferente e devolve o controle da sua vida às suas próprias mãos. Porque ser feliz em qualquer situação não depende de viver em um mundo perfeito. Depende de parar de esperar que a vida mude sozinha e de assumir a coragem de transformar primeiro a si mesmo. E quando você faz isso, descobre uma verdade poderosa. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, você sempre terá dentro de si a força para recomeçar, para encontrar paz e para criar um novo caminho. Lição 10. A vida esconde tesouros onde você só enxerga provações. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil acreditar que aquela chuva possa trazer algo de bom. Ela molha tudo, causa medo, parece apenas destruir, mas quando a tempestade passa, percebemos que a mesma água que assustava é a que penetra na terra, nutre o solo e faz as sementes ganharem força para florescer. Assim também são as dificuldades. No início, parecem só dor, mas em silêncio, escondem a chance de criar raízes mais profundas e dar origem a algo novo. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo ao caminho torna-se o próprio caminho." Essa frase resume a essência da resiliência estoica. Aquilo que hoje parece bloqueio pode ser justamente o terreno fértil que vai sustentar sua evolução amanhã. O problema não está na barreira em si, mas na forma como você decide atravessá-la. Napoleon Hill repetiu a mesma verdade em outras palavras. Em toda a adversidade está contida a semente de um benefício equivalente. Isso não é apenas uma ideia bonita, é um padrão da vida. Um fracasso pode ser o empurrão que desperta coragem. Uma rejeição pode abrir espaço para algo muito maior. Uma perda pode revelar forças que você nem sabia que tinha. Pense com sinceridade, quantas vezes algo que parecia o fim se transformou em um novo começo. Um emprego perdido que, na verdade, libertou você para um projeto mais verdadeiro. Um relacionamento quebrado que abriu caminho para o reencontro consigo mesmo. Ou uma crise pessoal que, em silêncio, preparava sua mente para viver com mais consciência e profundidade. As dores que você enfrenta não são apenas feridas, são convites. Convites para crescer, para se reinventar, para florescer em um nível que você ainda não conhece. E toda vez que você aceita esse convite, a dor perde o poder de ser apenas sofrimento e se transforma em alicerce. Porque é justamente na pressão que a essência se revela. É a tempestade que obriga suas raízes a se aprofundarem. É o peso que fortalece sua estrutura. É a prova que desperta a coragem que você ainda não sabia possuir. A adversidade não existe para destruir, mas para purificar, para separar o que é superficial daquilo que é essencial. Ela nos obriga a olhar para dentro, a descobrir forças escondidas,
a compreender que a vida não é feita apenas de vitórias fáceis, mas também das batalhas silenciosas que moldam nossa alma. Cada obstáculo pode parecer um fardo insuportável no início, mas, quando atravessado com coragem, se transforma em fundação sólida. É na tempestade que suas raízes aprendem a se firmar. É sob pressão que sua essência se torna mais resistente. E é nesse processo, muitas vezes doloroso, que a verdadeira felicidade se constrói, não como algo frágil que depende do acaso, mas como uma força estável que nasce de dentro de você. Escreva nos comentários, como um voto de confiança: eu escolho transformar minha dor em força. Porque esse é o gesto que sela sua decisão de não viver como vítima das dificuldades, mas como alguém que usa cada uma delas como caminho para crescer, florescer e ser feliz em qualquer situação. Obrigado por ter chegado até aqui. Se este vídeo te ajudou a ver as coisas de outro ângulo, te convido a se inscrever no canal. Aqui seguimos juntos, refletindo, crescendo e construindo força interior.